felizes à medida que a riqueza aumenta no país. Desceram da 14ª posição para a 18ª. O ranking de felicidade tem pela primeira vez em conta também a felicidade dos imigrantes, que nasceram em 117 países considerados. E a Finlândia continua a liderar neste campo, mas o relatório aponta que os países com imigrantes mais felizes não são os países mais ricos, mas ao invés disso são os países com um conjunto mais equilibrado em termos de apoio social e institucional. O nome da cidade mais feliz do mundo é Kauniainen e tem uma série de serviços que são bancados pelo Estado finlandês. Qual a visão da felicidade dentro da ótica espírita, Edson? Cláudio, e ouvintes, né? A grande questão aí da doutrina espírita em relação a esse assunto é fazer a gente se entender como espíritos, né? Você leu aí, esse ranking, por exemplo, ele é baseado tudo em satisfações materiais, nas questões, você vê as questões que são atendidas para a população, as faltas de necessidades, ou coisa que o valha, né? Eu queria fazer uma brincadeira dizendo o seguinte: dos 10 aí, 9 são países frios. Eu acho que o contraponto aí, né? Que parece que esse pessoal que passa um bom tempo, um bom período sem ver o sol, que são pessoal que dizem que é um pessoal mais triste, pessoal mais, né? Que a vida não é fechado. Não é bem assim, pelo que a gente está vendo aí, né? Só a Austrália que escapa aí dessa questão, né? Então a gente tem que saber separar as coisas, tá, Cláudio? Uma coisa é você atender as questões materiais, a outra é você atender as questões espirituais. Se eu tivesse que resumir para mim o que é felicidade, é você ter paz de espírito. Você tendo paz de espírito, não importa a situação que você esteja, materialmente falando. Ser feliz, ter paz de espírito. Para mim, no meu conceito, tá? Ser feliz é isso, é você ter paz de espírito. Tá certo? Outra coisa é você, se entendendo como espírito de fato, você vai procurar viver a sua vida de tal forma que as suas necessidades materiais, elas sejam baseadas em conceitos que vão te elevar espiritualmente e não te promover materialmente. O grande problema é esse, que as pessoas hoje procuram ter coisas para poder se mostrarem felizes, para que as outras as vejam, para que as outras, né, as invejem ou as endeusem. Olha como aquela pessoa é, o que ela tem, Basta a gente ver o que a mídia faz, né? Na propagação aí do que é o sucesso e coisa que o vale. Então as pessoas que não têm condições, elas acabam se sentindo infelizes, porque elas não conseguem se encaixar num modelo criado pela sociedade de felicidade. A gente já conversou em programas anteriores, né? Da vez que eu fui lá fazer uma visita num cliente, e quando eu entrei na sala, tinha uma senhorinha lá da limpeza limpando e cantando, né? Ela estava cantando e tal. E quando a pessoa que eu fui fazer a minha entrevista lá entrou na sala, viu ela lá e pediu para ela sair, naturalmente, né? Eu ia ter entrevista com ele. E quando ela saiu, eu falei assim: eu não suporto essas pessoas simples que vivem cantando. Por aí você tira uma base, então. Quer dizer que a pessoa, olha a visão que se tem. Quer dizer, teoricamente a pessoa simples, que é uma pessoa que serve café, que faz limpeza, ela não pode ser feliz. Por quê? Porque ela não tem coisas. Então, esse é o grande problema do ser humano. Não se entender como espírito e não privilegiar, na verdade, coisas que vão satisfazer espiritualmente e não fisicamente. Esse exemplo que eu estou dando aí é só para demonstrar essa questão, tá certo? Se você pega, por exemplo, Cláudio, vou falar do Dr. Raymond Moody Jr., tá? Que é um médico americano que é especialista em EQM, que é experiência de quase morte. Tá? Vai falar, puxa, o que isso tem a ver com o tema felicidade, né?
Ele fez pesquisa de mais de 20 anos, Cláudio, com mais de 4.000 pacientes de diferentes idades, diferentes religiões, diferentes crenças, diferentes condições sociais, diferentes causas que levaram a pessoa ao coma. A experiência de quase morte é quando uma pessoa entra em coma, depois ela volta. Ela quase morreu e voltou. Todas, sem exceção, todas mudaram seus valores depois dessa experiência. Valorizaram mais a vida. Passaram a valorizar as coisas mais simples, as coisas mais, sabe, corriqueiras do dia a dia. Deixaram de dar tanta importância a essa questão, né, do material influenciando. Elas começaram a valorizar coisas espirituais. Cada uma, naturalmente, dentro das suas crenças, né? Mas elas, por terem vivenciado uma experiência dessa, modificaram completamente o seu interior, os seus valores, a sua forma de enxergar as coisas. Por isso que eu falei que paz de espírito e simplicidade, acho que traz felicidade. Independe, né, dessa questão. Apesar da pesquisa priorizar, lógico, o aspecto material, mas no fundo independe. Porque quem faz a pesquisa não pensa nesse lado espiritual, eles estão pensando na vida em si material. Eu não descarto que nós temos que ter as coisas, tá certo? Mas se eu vivesse na Finlândia, com certeza a felicidade seria maior. Você? Por causa do frio, então. Só se for. Não, pelas condições. Não sei, talvez você habituado às condições do Brasil, temperatura, ambiente, aquela coisa, a forma como a gente se ia sofrer aqui, por causa do frio. Você ia sofrer pra caramba lá, com frio, e não é só com frio não. Você ficar 6 meses sem ver o sol, por exemplo, não ia dar certo. É um negócio complicado. Não é para qualquer um, sabe? A pessoa tem que estar habituada, né? Então, por isso que eu falo, a expectativa que você tem é que vai influenciar. Que tipo de expectativa você tem para a sua vida? Então, se eu tivesse que resumir felicidade para mim, é paz de espírito. Sim. Bom, resolvi meu problema aqui. Tem a Austrália, né? A Austrália já diz que é o Brasil que deu certo. E aí, Vera, como é que você trabalha com a felicidade? É mais ou menos o que o Luiz passou. A felicidade é um somatório, né? Você não consegue trabalhar a felicidade num único momento. Eu acho que é uma construção interior realmente, né? Tem vezes que você está assim, cheio de problemas, e isso não te tira a sua paz, né? Então depende muito de como você está encarando a coisa naquele momento e de que os objetivos você está buscando através de construções interiores, né? Então assim, hoje eu estou feliz, amanhã posso não estar tanto, e depende também das pessoas que estão ao meu redor, de como é que elas estão, de como isso me afeta, né? Acho que a gente também acaba sendo envolvido pelos problemas dos outros. E o que eu estou fazendo para melhorar tudo isso? E como é que isso me preenche? Então, assim, é muito particular essa coisa da felicidade, né? E é uma construção que a gente tem que ter a vida toda. Né? Essa coisa da quase morte, eu acho que realmente ela desperta um olhar assim, para onde eu estou indo? O que eu estou fazendo com a minha vida? Né? Então, a gente trabalha muito, corre, busca muitas coisas. Aí que você para pensar assim, eu amealhei tanta coisa, e agora, o que eu faço com tudo isso? Né? Será que eu quero um barquinho para pescar? De repente, é isso que vai me preencher. Assim, é uma busca constante, pelo menos no meu modo de ver. Até chegar num ponto em que eu, sim, me encontro com o meu eu, e no momento que a espiritualidade me preencha totalmente, né? E aí sim, uma felicidade plena. Eu acho que não é por aqui, né? É uma construção dia a dia, momento a momento. Exatamente. Agora, Wander, como que um professor aí lida com a questão da felicidade no dia a dia? Porque tem vezes que você acorda, né? Você não está naquele 100%. Agora, eu imagino isso quando você está lidando diretamente ali com alunos, né? Que estão... cada um tem uma personalidade, tem um estilo. Como é que você lida com isso? Sim, como a gente está falando, né? A felicidade está muito mais relacionada a essa paz de espírito mesmo, né? E eu vejo muitos alunos, principalmente à noite, aqueles alunos que vêm cansados, eles vêm da escola, vêm do trabalho. Isso aconteceu bastante esse último semestre. Eles vêm com aquela carinha, você vê, querendo ser acolhidos, né? Com uma expectativa. E isso que eu percebo, que eles saem da aula muito bem, eles saem como se fosse como uma missão cumprida. E eu vejo a felicidade assim mesmo, né? Só retomando, foi dito aqui, a questão material, não que não traga felicidade, mas ela é perecível, passa logo. Mas daquela forma, quando você consegue
que isso seja preenchido, seja numa sala de aula, seja num bate-papo, numa reunião de amigos, isso, você carrega isso para casa, isso é duradouro. Aí o professor vai dormir e pensa, como foi meu dia, né? Você termina a sua aula, como foi minha aula? E essa expectativa que você tem do dia seguinte, da aula seguinte, é que te faz feliz. Então, ser professor é uma profissão muito gratificante mesmo, por conta disso. Não é somente o conhecimento, mas a felicidade que você vê no rosto do seu aluno, isso não tem preço. Entendi. Agora, Desculpa, você vê que interessante? Ele gosta do que faz. Então, para ele, trabalhar não é penoso, não é algo que é ruim, não é, eu tenho que fazer, vou ter que encarar os alunos. Exato. Pensou? Tenho que ir, né? Isso é terrível. Então, ele faz o que gosta. Encontrar esse equilíbrio que acho que é o grande X da questão da nossa vida, né? Acho que isso é de extrema importância. Perdão, acabei de cortar. Agora a Vera tocou num ponto importante, que é essa questão de o quanto de para um é felicidade, para outro é um jeito. Às vezes somente em família a gente quer padronizar, né? Você só vai ser feliz se fizer tal coisa, e de repente cada um tem um estilo, né, do que seria ou do que será a felicidade. Então, é aquilo que eu estava, não sei se eu consegui passar isso, mas quando a gente se enxergar de fato como espíritos, e a doutrina pode contribuir nesse sentido, né? Da gente entender, através da doutrina, que cada um de nós tem uma necessidade, e como espíritos encarnados também nós temos as nossas necessidades, não há padrão. Se você tentar padronizar as coisas para as pessoas, é complicado. Inclusive na própria educação do lar, né? Eu já vi pessoas falando assim, nós vamos abordar esse tema mais para frente, mas eu já vi pessoas dizendo assim, eu educo meus filhos por igual. Tá errado. Cada um é diferente, cada um tem uma necessidade. Você pode criar padrões de regras que as pessoas têm que obedecer, mas as necessidades são individuais. Então o que agrada a um não pode não agradar ao outro. Tá certo? Você de repente ter coisas que você determina que você vai ter em casa para atender as necessidades de um, pode não satisfazer o outro. Para você, o que é felicidade? É paz de espírito? Para mim, Cláudio, eu me acho uma pessoa feliz. Eu me sinto feliz. Por quê? Porque as minhas expectativas são atendidas. Eu não crio grandes expectativas sobre as coisas. Eu tento sempre fazer o meu melhor, sabendo que nem sempre vai dar certo. Tem essa variante, né? Tem essa variante. Mas eu busco a felicidade naquilo que eu faço, e não no resultado. Eu acho que isso é importante a gente entender. Quando você busca ser feliz com o que você faz, independentemente do resultado, aí não tem o que dar errado, você concorda? Porque se você começa a fazer as coisas, e até profissionalmente, imagine, né, você dando aula de inglês e falando assim, eu só vou ser feliz quando o meu aluno estiver falando fluentemente. Aí você pega uns alunos complicados. Tem que ter felicidade. Então. Vamos para o intervalo, daqui a pouco eu quero saber o que é felicidade para a Vera e também para o Wander. Você pode mandar aí também pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp e também pela linha do ouvinte 0800. Até já.